Amanso da família. Almeida era do tipo que vista de fora parecia intocável, janelas altas, cercas vivas, podadas com perfeio, e um silêncio do profundo que mais lembrava um senrio montado. Mas por dentro, aquele silêncio tinha peso. Naquela noite fria de inverno, ouvia Nogueira, governanta residente, sentia-o se acumular sobre os ombros mais do que o normal. Jota estava de pé. Havia 14 horas seguidas o uniforme verde-azulado, amassado, as luvas de borracha amarela, ainda grudadas nas mãos doloridas de tanto esfregar pisos e polir pratarias. Debaixo do iltex, o antebral latejava, onde um hematoma fresco comeava a surgir. No centro da sala de estar, 2 bebés gêmeos, no mais que 3 meses de vida, repousavam sobre um cobertor fino. Os macaces azuis combinando pareciam delicados demais para uma casa fria de espírito. A deles havia morrido no parto, deixando para 3 2 vidas frágeis que nunca sentiram seu abrau. E o pai, Alexandre Almeida, um homem cujo nome podia mexer com a bolsa de valores, tinha sido pouco mais que um fantasma na vida deles desde ento. Quando a última babe pediu demisso semanas atrás, ninguém contratou substituta. A expectativa silenciosa caiu sobre Olvia. Foi ela quem embalou os bebés durante as febres, cantarolou canes de ninar em sua língua natal e os carregou as costas gritarem. Naquela noite, com um dos meninos febril e o quarto infantil frio demais, ela estendeu o cobertor no canto mais aquecido da casa e se deitou ao lado deles de guarda. As pálpebras comearam a pesar. Sem saber que a porta da frente estava prestes a se abrir e o homem que a pagava para limpar-no para cuidar estava prestes a vê-la de um jeito que nenhum dos dois esqueceria. O som seco de sapatos de couro sobre o Mr. Moore cortou o silêncio. Alexandre Almeida surgiu na porta da sala, o terno azul marinho ainda impecável. A PS, um dia de fechar négcios, a gravata vermelha perfeitamente ajustada. Carregava uma pasta de couro em uma mão, mas a outra ficou presa na maaneta. Assim que seus olhos pousaram na cena, a governanta deitada no carpete, os guemeus enroscados ao seu lado, as faces coradas, encostadas uma na outra no sono. A mão enluvada de Olvia repousava protetora na beira do cobertor, a cabeça voltada para eles como se qualquer rudo fosse despertá-la. "O que diabos está acontecendo aqui?" A voz dele cortou a sala como elimina fria. Os olhos de Olvia se abriram num sobressalto, o coral disparando. Sentou-se erguido, olhando de um para outro. Um dos bebés se mexeu soltando um gemido fraco que fez sua mão ir instintivamente para acalmá-lo. "Eu fiz uma pergunta", disse Alexandre, avanando 2 passos. "Por que meus filhos estão no chão e por que voquesta?" O olhar dele ento se fixou na leve marca roxa em seu rosto. "O que aconteceu com Voc?" Ela hesitou, a garganta apertada. "Eles estavam chorando", respondeu por fim. Ninguém veio. Um deles estava com febre. Não podia deixá-los naquele quarto gelado. "Eles têm babe para isso", interrompeu. "No senhor", disse ela, a voz firme apesar do tremor no peito. "No TM. Tem a mim." Algo indefinível passou nos olhos dele, mas o tom permaneceu gelado. "Vamos conversar no meu escritório, agora." O olhar de Olvia caiu sobre os guemeus. O peito apertou quando ela se levantou devagar, os joelhos duros, depois de horas no chão. Ainda sentia o calor daqueles corpos minúsculos, o ritmo suave das respirais. Fosse o que fosse que aconteceria dali em diante, ela tinha certeza de uma coisa: aqueles meninos precisavam de muito mais do que um nome num registro de nascimento. E naquele momento ela não tinha certeza se Alexandre Almeida entendia isso. A porta do escritório se fechou com um clique abafado, isolando-os numa sala revestida de prateleiras de carvalho escuro e iluminada pelo brilho baixo de uma lareira. Alexandre pousou a pasta de couro sobre a mesa, com um baque pesado, o olhar afiado fixo nela. "Explique", ordenou a voz, carregando a autoridade de quem está acostumado a ser obedecido. Ela se manteve ereta, embora as mãos tremessem.
Gá semanas os gemeus, estos sem cuidados adequados. A Elitima Bab pediu demisso e ninguém contratou outra. Eu limpo, eu cozinho. Eu cuido deles porque mais ninguém o faz. Hoje noite um deles estava com febre e eu não podia deixá-lo sozinho naquele quarto gelado. Fiquei onde era mais quente. O maxilar dele se contraiu. Isso não explica por que você estava deitada no chão. O queixo de Olvia se ergueu a voz baixa, mas firme. Porque estou trabalhando desde o amanhecer. Não como nada desde cedo. Eles finalmente pararam de chorar e eu engoli o seco, recuperando o flego, não quis dormir. Mas se significasse que eles se sentiriam seguros, eu faria de novo. Por um momento, apenas o estalar da lenha preencheu o espao entre eles. Os olhos de Alexandre escureceram, a raiva se transformando em algo mais pesado. E o hematoma perguntou. Os dedos dela tocaram de leve a face. Um dos seus convidados, semana passada durante a festa. Eu carregava uma bandeja no corredor e ele me empurrou para passar. Cá. Ninguém percebeu. Fez uma pausa. Ou talvez tenham percebido, mas ninguém se importou. Ele não disse nada de imediato, mas a tenso na postura cedeu um pouco. Um lampejo atravessou-lhe o rosto, o sorriso da esposa falecida, o som do primeiro choro dos filhos, os anos em que ele se enterrou no trabalho para não encarar o vazio que ela deixou. Sem mais uma palavra, ele virou-se e saiu deixando Olvia no silêncio, sem saber se acabara de perder o emprego ou se algo dentro do homem para quem trabalhava tinha finalmente rachado. Olvia permaneceu no escritrio semi-iluminado, o coral martelando no silêncio. Ainda sentia o calor da lareira às costas quando ouviu passos se aproximando pelo corredor. Alexandre entrou, mas em vez de chã-la de novo, passou por ela sem dizer nada. Ela o seguiu por instinto, a testa franzida até que chegaram sala de estar. Estavam eles os gemeus, ainda dormindo sobre o cobertor, os peitos minúsculos subindo e descendo em perfeita sincronia. Nasmarci. Alexandre carregava 2 pequenos cobertores azul claros macios, os mesmos do quarto infantil. Ele se agachou num gesto que Olvia nunca tinha visto nele e os colocou com cuidado sobre os meninos. As mãos grandes alisaram as bordas, ajeitando-os com uma delicadeza inesperada. Esto menores do que eu lembrava, murmurou quase para si mesmo. Amor pairou sobre as cabeças deles como se tivesse medo de tocar algo fragil. Eles precisam de você, disse Olvia suavemente aproximando-se. Não apenas do seu nome no registro de nascimento. Ele ergueu os olhos para ela e por um breve instante o peso de todos os dias que havia perdido estava estampado em sua expresso. Tenho sido um covarde, admitiu num tom baixo. Achei que se me mantivesse ocupado não sentiria a perda, mas isso custou mais a eles do que eu imaginava. Quando se levantou, a voz Joto era outra, no mais afiada, mais firme e decidida. A partir de agora as coisas mudam. Você não vai esfregar outro show nesta casa a menos que queira. Vai ser a cuidadora oficial deles e receber por isso. E o homem que encostou um dedo em Voque o olhar endureceu. Nunca mais vai pear os pés aqui. O peito de Olvia se apertou num misto de incredulidade e algo perigosamente próximo esperana. Por que perguntou quase num sussurro? Porque você protegeu meus filhos quando eu não protegi, respondeu Alexandre olhando-a nos olhos. E eu não vou falhar com eles nem com Voque outra vez. Nas semanas seguintes a mudança era inégável. Alexandre começou a aparecer no café da manhã, vezes dando comida aos gemeus com as perprias mos. Noite lia para eles na luz suave da sala de estar, a voz grave ressoando num tom baixo capaz de embaulos at o sono. Ouvia-se viu rindo mais, no por obrigal, mas porque a casa estava mais leve. Numa tarde chuvosa, ela estava sentada no sofá com um gemeu em cada brau, os dedinhos minúsculos entrelaçados aos seus, enquanto dormiam. A porta se abriu e Alexandre entrou o pallet do terno pendurado sobre um ombro. Ele parou sorrindo ao ver a cena. Cabe mais um, perguntou. Ela assentiu e ele se juntou a eles puxando os meninos para o colo. O som da chuva se misturava, respiral tranquila das crianas envolvendo os 4,
numa concha de calor e paz. Pela primeira vez, Amanso dos Almeida parecia menos um monumento frio-riqueza e mais o que sempre deveria ter sido um lar. Os dias continuavam a avanar, cada um sobrepondo novos momentos de conexo sobre o vazio que antes dominava Amanso dos Almeida. O murmur frio do Chojoatunu parecia-te intimidador, e o eco pelos corredores agora se misturava ao som das risadinhas dos gêmeos. Para Olvia, a lembrana daquela noite no carpete permanecia intida-no como marca de exausto, mas como o instante em que tudo começou a mudar. Numa manhã fresca, a luz do sol atravessava as janelas altas pintando a sala de estar com um brilho dourado. Alexandre estava sentado no tapete de pernas cruzadas, segurando um livro ilustrado, enquanto os gemeus engatinhavam na diréu dele com pijamas combinando. A poucos passos dali, Olvia dobrava as roupinhas requemelavadas, observando a cena com uma satisfal silenciosa. Não fazia tanto tempo que aquele homem mal olhava para os filhos. Agora parecia relutante em deixá-los fora de seu alcance. Quando os gemeus finalmente tombaram contra ele rindo, Alexandre ergueu o olhar para Olvia. Eles estão felizes, disse quase surpreso com a perfria constatal. Eles se sentem seguros, respondeu ela, a voz suave, mas firme. Ele hesitou por um instante como se pesasse as palavras seguintes. Vok fez mais por eles em 6 meses do que eu fiz nos 3 primeiros anos. Olvia sustentou o olhar. Nunca tarde para aparecer de verdade. Naquela tarde, Alexandre a chamou ao escritrio. Sobre a mesa estavam espalhados papéis, documentos legais, contratos de trabalho e uma descrio de cargo bem digitada que fez Olvia piscar 2 vezes. Ele havia preparado um acordo oficial, nomeando-a como cuidadora em tempo integral dos gemeus, com total autoridade sobre os cuidados e o bem-estar deles. Isso não é sobre pagar, vos disse. Alexandre deslizando os papis em sua diréu. Para garantir que Vok tenha autoridade para agir por eles, não importa onde eu esteja ou o que esteja fazendo. Você não deveria ter que esperar por mim para tomar decisões que não podem esperar. Olvia passou a ponta dos dedos pela borda da folha. Vok me dando voz na vida deles. Estou dando a voz que Vokjoto conquistou, respondeu ele. Por um longo momento, Olvia não disse nada. Ento, com um aceno lento, assinou seu nome. A caneta parecia mais pesada do que imaginava, como se carregasse o peso de cada noite, sem dormir, de cada febre que acalmou, de cada élgrima que enxugou. Naquela noite, ao colocar os gemeus na cama, Olvia permaneceu por um instante afastando um cachinho da testa de um deles. A chuva começou a tamborilar suavemente contra as janelas e, em algum ponto do corredor, a voz de Alexandre chegou até ela, um múrmuro constante e tranquilo, enquanto terminava uma estria de ninar. A casa J não parecia apenas um lugar onde ela trabalhava. Parecia uma promessa, a promessa de que não importasse qual tempestade viesse. Aquelas crianas nunca seriam deixadas sozinhas outra vez. Semanas depois, a mudança na Manso dos Almeida J se tornara natural. As manhãs comeavam com o cheiro de café fresco e o balbuciar suave dos gemeus brincando no tapete da sala. Alexandre Jô, no sá, se pressas antes do amanhecer. Ficava para o café da mãe, muitas vezes dando uma colherada de mingau para um dos meninos, enquanto Olvia incentivava o outro a aceitar pequenas mordidas. Numa tarde silenciosa de domingo, a chuva batia de leve contra as janelas. Olvia estava sentada na poltrona, um gemeu aninhado em cada brau, enquanto Alexandre, no sofá ao lado, lia um livro infantil gasto pelo tempo. A lareira crepitava, envolvendo o ambiente numa suavidade que nenhum dos dois mencionava, mas ambos sentiam. Quando a estria terminou, Alexandre lanou um olhar para Olvia. Eu costumava achar que ser um bom pai era oferecer tudo o que eles precisassem, disse em voz baixa. Mas você me mostrou que estar presente quando eles mais precisam. Olvia sorriu de leve. Às vezes estar presente vale mais do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar.
Família de verdade no definida por sangue e riqueza, ou titulos, construída por pessoas que aparecem quando realmente importa. O amor est, nas noites em claro, nos sacrifícios silenciosos e na dispósio de proteger quando ninguém mais o far.